Bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar dos micro-organismos. O que são os micro-organismos? São organismos que a gente só consegue enxergar através da microscopia, só pelo microscópio. Então, para a gente situar mais ou menos o que a gente está falando, aqui vai ter uma escala que a gente vai poder falar. A gente tem então os organismos que a gente enxerga a olho nu. Alguns animais, alguns insetos, órgãos, que seria um conjunto de células, e alguns indivíduos unicelulares. Já numa escala microscópica, a gente pode pensar que entre 1 e 100, entre 1 e 10 micrômetros, a gente tem a maioria das nossas células. A gente tem hemácias, células de tecido, e a gente tem a maioria também das bactérias. E nessa escala, de 1 micrômetro a 10 micrômetros, a gente consegue enxergar na microscopia de luz, no microscópio que a gente tem no laboratório, por exemplo. Abaixo disso, a gente tem, então, os vírus, que estão ali abaixo de 100 nanômetros, a maioria dos vírus. Então, eles são vistos somente por microscopia eletrônica. Por exemplo, a gente tem alguns vírus, a gente vai ver mais para frente, que podem ser vistos na microscopia de luz, mas essa não é a regra. Os vírus eles foram descritos a primeira vez como sendo agentes descritos e nomeados, né, como agentes filtráveis. O que seriam esses agentes filtráveis? Um grupo estava estudando a doença mosaico do tabaco, que é uma doença que causa algumas manchas de descoloração na folha do tabaco, e eles então maceravam as folhas de plantas infectadas, passavam por vários filtros de diversas gramaturas, e esse filtrado eles inoculavam em uma planta sadia. E perceberam que mesmo naquele filtro da menor das gramaturas que eles tinham na época, a planta ainda assim se infectava. E eles já sabiam que alguns outros patógenos, como algumas bactérias, não passavam por esses filtros de menores gramaturas. Então eles chamavam esse agente patológico como sendo um agente filtrável. Os vírus, eles não fazem parte de nenhum dos 3 domínios que a gente tem de organismos vivos, né, que seriam arquea, bactéria e eucária, e eles não são classificados, então, como seres vivos, então eles não estão dentro das regras que a gente aplica, tanto de nomenclatura e classificação, que a gente aplica para todos os seres vivos. Por que a gente não classifica os vírus como sendo organismos vivos? Primeiro que os vírus eles não possuem enzimas, pelo menos não a totalidade de enzimas, para completarem as suas vias metabólicas. Então eles não conseguem, eles não têm a capacidade de completar as suas vias metabólicas sozinhos. Outro que eles não conseguem se replicar sozinhos. Então, como eles não têm esse maquinário completo, eles são parasitos intracelulares obrigatórios. Eles precisam do maquinário da célula do hospedeiro para poder completar suas vias metabólicas, para produzir as suas estruturas proteicas, lipídicas e de carboidratos, e precisam do maquinário da célula do hospedeiro para poder se replicar. Então, por isso que eles não são classificados como seres vivos. A gente vai ver com mais detalhe como ele se replica, como ele promove a inserção do seu material genético, mas essa então é uma capacidade importante dos vírus, que é inserir o seu material genético no material genético da célula hospedeira e induzir que a célula hospedeira então produza seus produtos estruturais, suas enzimas metabólicas e que leve então à replicação desses indivíduos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente desse processo nos vírus e a gente vai começar a falar então também das bactérias. Então, até a próxima aula e bons estudos para vocês.